E aí, galera, beleza? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente vai ter a nossa aula sobre diagrama de fases. É uma aula bacana, uma aula interessante. Eu vou, nessa aula, compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Antes de falar de diagrama de fases, é importante a gente iniciar aqui e entender sobre o que é pressão de vapor. Tranquilo? Pressão de vapor. Eu vou fazer aqui um resumo para vocês. Isso aqui, vamos analisar aqui pela figura, o que me interessa que é a imagem. E aí eu vou explicando aqui. Então, bora lá. Observa que aqui eu tenho um cilindro. Imagina que eu tenho um cilindro com um êmbolo. Uma espécie de seringa, um pouco maior, tranquilo? Do que as normais, as comuns que a gente conhece. Aí, galera, dentro dessa seringa, eu vou colocar um material bastante volátil. Um material bem volátil, por exemplo, a acetona. O que acontece? Quando eu toco o êmbolo na superfície do líquido, apenas deixo ele encostado na superfície do líquido, aqui, ó, igual está no início. Eu tenho apenas, apesar da acetona ela ser bastante volátil, aqui eu vou ter apenas ela no estado líquido, beleza? Ok, então bora dar sequência. Quando eu vou esticando esse êmbolo, puxando ele para cima, aumentando o volume, ou seja, o espaço entre o líquido e o êmbolo, aí esse espaço ele vai ser preenchido pela substância, pela acetona, na forma de vapor. Ela vai evaporar, tranquilo? De tal forma, pessoal, ela vai evaporando, provocando um aumento de pressão. Tá certo? Nesse êmbolo aí, porque ela vai colidir com as paredes e com o êmbolo. Isso aí vai provocar o aumento da pressão. É a chamada aqui fase intermediária. Eu estou aumentando a pressão. Vai chegar um certo ponto, quando eu deixar esse êmbolo em uma determinada posição, em um dado instante de tempo, o líquido ele não vai mais passar para o estado de vapor. A quantidade de moléculas que vai evaporar e a quantidade de moléculas que vai se liquefazer de novo, elas vão ser compensadas, vai ser equivalentes, tá certo? Que nós vamos chamar aí de situação de equilíbrio dinâmico. É onde a gente tem aí a máxima pressão de vapor, a pressão máxima de vapor exercida pelas partículas, pelas moléculas, ok? Nós vamos chamar nessa situação aí, quando o líquido e o vapor do líquido, eles estão em equilíbrio, aí nós temos o vapor saturante, ok? E aí, no caso, pessoal, se eu aumento esse êmbolo aí, a gente vai ver uma situação, a pressão ela não vai aumentar. A tendência, quando eu passo desse momento aí de pressão máxima, a pressão ela tende a diminuir, porque eu não vou ter mais líquido. Quando eu não tenho mais líquido e apenas vapor, a gente chama de vapor não saturante, ok? Bora entender aqui olhando para essa figurinha do lado. A situação A, eu tenho apenas o líquido. Quando eu vou aumentando o êmbolo, deixando mais espaço, observa que ele começa a produção de vapor. Observa que ele já aumenta a pressão aqui, ó. Eu já estou atuando, o êmbolo ele já chega aí a atingir a pressão máxima, tá bom? Ou, na verdade, aqui o relógio aqui ele já está indicando, né? O manômetro ele já está indicando a pressão máxima, porque as moléculas elas já estão se chocando com o êmbolo, ok? Conforme eu ainda tenho líquido e vapor, eu ainda tenho a ação das moléculas provocando essa pressão máxima. Quando eu chego a um certo limite aqui no ponto D, que não tem mais líquido, quando o êmbolo ele foi suficientemente levantado para que todo o líquido se evaporasse, a tendência da pressão a partir do ponto D é diminuir. Observa que se eu aumentar,
Porque a pressão limite, a pressão máxima, limite do vapor, no D, entendeu? Eu tenho a acetona aqui no caso, no exemplo, ela já evaporou todinha, ela está todinha na forma de vapor e ainda está exercendo a pressão máxima. Se eu aumento um pouco mais o êmbolo, aí a pressão tende a diminuir, ok? Tranquilo? Essa pressão de vapor, ela é dada justamente na transição aí do líquido para o vapor, a evaporação, estado gasoso, e aí ela tem um certo limite, ok? Esse limite, ele se dá até a transição da última molécula do estado líquido para o estado gasoso. Quando isso ocorre, se eu aumentar o volume, ou seja, quando eu aumento o êmbolo, eu estou aumentando o volume. Então, eu vou diminuir a minha pressão. Beleza? É basicamente isso daí. Agora, vamos entrar aqui numa outra situaçãozinha, ó, que é na sequência do conteúdo, que é esse diagramazinho aqui, ó, esse gráfico. Observa que eu tenho um gráfico aqui, ó, onde eu tenho pressão e volume. Observa que lá da situação A, ó, esse gráfico aqui é ilustrando essas 5 situações aqui, ó, A, B, C, D e E, de A até E. Observa que o líquido, o volume dele permanecia meio que constante, não era? Aí o que é que acontece? O volume começa a aumentar a partir do momento que eu vou tendo a transição do líquido para o vapor, porque eu estou aumentando o êmbolo. Porém, a minha pressão, ó, ela chegou aqui no limite, pressão máxima de vapor, ok? Quando eu chego na minha pressão máxima, que o meu líquido, que eu não tenho mais líquido, que eu tenho apenas vapor, se eu aumento o meu volume, ó, o volume aumentando, o que é que acontece com a pressão? Ela tende a diminuir. Ela não vai permanecer constante, igual está aqui, ó. Ela vai diminuir. Pessoal, se eu pegar esse êmbolo e comprimir ele, começar a empurrar novamente, o que é que vai acontecer? Eu vou diminuindo o volume, se eu chegar, aí eu vou atingir novamente, se eu for fazer o processo inverso. Eu vou atingir novamente a pressão máxima. Quando eu chegar na situação em que eu vou ter apenas o êmbolo e o líquido, e eu começar a comprimir esse líquido, aí a minha pressão ela aumenta novamente. Tá bom? Só que aí não vai ser pressão de vapor, eu vou aumentar a pressão do sistema. Por que aumenta a pressão quando eu tento pressurizar esse líquido? Porque o líquido ele é incompressível, tá bom? Tranquilo, beleza. Então vamos aqui para o próximo tópico, falar aí da sublimação, que a gente já havia falado. Onde a sublimação é a passagem da substância sólida para o estado gasoso e vice-versa. Também pode ser do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Isso ocorre com a naftalina, o gelo seco, tá certo? Isso aí é justamente está relacionado à pressão de vapor na superfície do sólido, tá bom? A essa pressão máxima de vapor, quando ela é igual à pressão externa, ou seja, a pressão atmosférica sobre o sólido, sobre a naftalina, aí ela começa a liberar vapor diretamente. Então, sublimação, pessoal, é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem a transição do estado líquido, ok? Cuidado, não é uma transição aí, não ocorre essa fase transitória aí do estado líquido, é diretamente do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido, ok? Beleza? Então, bora entender aqui esse tópico que fala de ponto crítico e ponto tríplice. Aí nós vamos entender que é a diferença entre gás e vapor. Apesar de ambas as substâncias estarem no estado gasoso, o gás ele não é a mesma coisa que o vapor. Tranquilo? Quando uma substância ela chega no ponto que nós chamamos ela de gás, para ela se liquefazer, para você liquefazer um gás, aí você vai ter que mexer tanto na temperatura, na variação de temperatura, como na variação de pressão. Já o vapor não. Para mim liquefazer o vapor de uma substância com a temperatura constante,
eu vou apenas variando a pressão. Se eu aumentar a pressão, eu consigo liquefazer um vapor com uma temperatura constante. Já um gás, não. Um gás com temperatura constante, eu não consigo liquefazer ele apenas aumentando a pressão. Para liquefazer um gás, eu tenho que variar tanto a pressão como a temperatura. Então, a diferença de gás e vapor está nessa situação. O vapor, ele pode ser liquefeito a uma temperatura constante, apenas aumentando a pressão, tá certo? Já o gás, não. O gás, ele tem essa outra particularidade, que eu tenho que variar tanto a temperatura do gás como a pressão dele. Tenho que aumentar tanto a temperatura tenho que aumentar tanto a pressão como diminuir a temperatura para me liquefazer o gás. E o ponto tríplice? O ponto tríplice é uma temperatura e uma pressão ideal da qual a gente vai conseguir ter de uma mesma substância os 3 estados físicos da matéria. Por exemplo, a água a 0,0098 graus Celsius, que é o ponto tríplice da água, a uma pressão aí de 4,8, no caso, né, de 4,58 milímetros de mercúrio, aqui nós vamos conseguir encontrar as 3 fases da água: gelo, água líquida e vapor. Tranquilo? Sem que as proporções se perdam entre elas. Tá bem? Elas vão coexistir as 3 fases juntas. Ponto tríplice é isso. Toda substância ela tem seu ponto tríplice. Depende da pressão e temperatura. Existe uma temperatura e uma pressão ideal que permite a coexistência das 3 fases juntas. Beleza? Então, agora a gente vai partir aí para os outros tópicos aí, ó. É interessante a gente ver aqui, ó, que a curva de fusão, pessoal, quando é a passagem do sólido para o líquido, ela é uma curva crescente, ascendente, tá bom? É uma curva. Partindo do ponto triplo, daquele ponto tríplice, ela é uma curva ascendente. Ó, o gráfico é pressão em função da temperatura, beleza? Conforme eu aumento a temperatura, aí aqui, ó, a pressão ela está aumentando, a curvatura da curva de fusão ela é crescente, ela tem essa característica aqui, ó, ascendente. Beleza? Isso aqui é importante isso aqui. Depois a gente vai falar aqui da curva de vaporização. Ó, isso aqui, o exemplo que eu acabei de utilizar aqui, ó, esse primeiro quadro aqui, é quando a gente analisa, por exemplo, essa substância aqui, esse exemplinho, é a água, viu? A água. Com outras substâncias, pode haver a mudança dessa curvatura aqui. A água, o ferro, o antimônio e o bismuto, observa bem que, ó, anotem bem aí no caderno de vocês essa observação aqui, ó. O volume diminui com a fusão, tá certo? De outras substâncias tende a permanecer com o volume constante. Se eu tinha uma certa quantidade no estado sólido, quando eu derreto ele no estado líquido, eu vou ter a mesma quantidade. Porém, o volume dessas substâncias aí, a água, o ferro, o antimônio e o bismuto, eles vão diminuir o volume com a fusão. A água, quando ela congela, ela expande. Então, ela aumenta o volume. Quando você derrete, ela contrai e aí diminui o seu volume. Tranquilo? Beleza? Bora entender aqui essa curva de fusão dessas substâncias aqui que está representada. Ó, a curva de fusão dessa substância está representada graficamente a seguir. Cada ponto da curva representa os valores de pressão e temperatura necessário para que ocorra a fusão.
Em cada um desses pontos, as fases sólidas e líquidas, elas coexistem. O que é que acontece aqui, ó? Aqui há uma determinada pressão, quando eu vou diminuindo a pressão até chegar no ponto triplo, a curva ela vai começar a ficar contrária a essa curva aqui, ó. Porque aqui eu estou aumentando a pressão, né? Ó, aumentando a pressão, ela tem esse fenômeno. Agora, quando eu vou diminuindo a pressão, com o aumento da temperatura, a curvatura ela vai ter essa característica. Depois a gente vai entender a junção dessas duas situações e entender aí o gráfico, os diagramas de estado físico. Beleza? Esse aqui é o entendimento que precisa ter. Aí nós vamos ver aqui o efeito do regelo, que é a experiência de Tyndall. Não é Tinder não, viu? É o Tyndall. Tyndall é outra coisa. A experiência de Tyndall, do regelo, é que, ó, num estado sólido, o gelo, a água, a 0 graus, se você colocar sobre ele um objeto, uma lâmina ou algo que tem uma área de contato bem pequena, ela vai exercer uma pressão muito grande. No entanto, essa pressão exercida, ela faz com que a temperatura naquele ponto ali, ela aumente. Vai fazer com que a substância ela se liquefaça, ou ela se funda, perdão, liquefaça, falando de gelo. O gelo, nesse ponto da área de contato com o fio, ele tende a se fundir, ficando no estado líquido, naquele trechozinho. Então, o Tyndall, quando ele colocou um fio com 2 pesos amarrado, esse fio ele foi se transpassando pelo gelo sem que o gelo se rompesse. Por quê? Aonde o fio passou, a temperatura ela do gelo do lado do outro aqui está a 0 graus. A água ela tendia a se congelar novamente aqui, ó. Então o fio vai passando, ele vai fundindo aonde ele está tendo contato e aonde ele vai passando, a água ela volta a se solidificar novamente, formando o fenômeno que nós chamamos de regelo ou fenômeno de Tyndall. Tranquilo? Beleza? Ok. Então vamos lá. Eu vou partir lá para a parte dos diagramas de estado físico da matéria, que aí fica mais fácil para a gente entender essa outra parte. Então bora lá para a página seguinte, página 327, que já tem tudo incluído aqui. Olha aqui o diagrama, que é o diagrama de estados físicos, o diagrama de fases. Esse diagrama aqui, ó, observe que eu tenho 2 tipos aqui, ó. Esse aqui é daquelas 4 substâncias. Esse aqui forma tipo um chifrinho assim, ó. Esse aqui é, ó, do lado aqui. Esse aqui é característico da água, do ferro, do bismuto e do antimônio. Forma esse chifrezinho aqui, ó. Todas as outras substâncias tendem a formar essa espécie de gráfico de diagrama aqui, ó. Ok? Então eu tenho aqui um diagrama da pressão em função da temperatura. Quando eu vou aumentando a pressão e a temperatura, eles tendem a ter esse comportamento, tá certo? Ou seja, dentro desse ponto aqui, para essas substâncias aqui, a essa temperatura, eu vou ter a substância no estado sólido. O ponto crítico. Que eu apenas tinha falado a diferença entre gás e vapor. O ponto crítico é justamente o ponto de transição, pessoal, tá? Só recapitulando. De vapor para gás. Passou do estado do ponto crítico, ele sai de vapor e passa a ser considerado gás. Tranquilo? Então, ó, toda substância tem o ponto tríplice e tem um ponto crítico. Certo? Conforme eu vou variando a minha temperatura, tá certo? Essa substância, e com o aumento da pressão, ó, se eu aumento a pressão e aumento a temperatura, em algum ponto específico eu vou ter a substância apenas sólida, eu vou ter a substância apenas líquida, ou eu vou ter a substância, dependendo da pressão, tá bom? Eu vou ter ela apenas no estado de vapor. No ponto tríplice,
é a junção, é o encontro dos três estados físicos. Observa que conforme eu aumento a minha pressão e vou aumentando a minha temperatura, para todas as substâncias normais, há uma tendência, ó, na curvatura aqui, ó, do estado sólido aqui, ó, curvatura lá de fusão, aqui é a curvatura de vaporização, tá certo? Ó, essa aqui é a curvatura. Então, observe que respeita aquela curvatura que a gente olhou no gráfico anterior. O que é que a gente precisa entender aqui desses gráficos, pessoal? É importante a gente entender que em determinados pontos específicos dentro desse diagrama aqui, dependendo da temperatura e da pressão, nós vamos ter aqui um estado físico específico. Ok. Já no caso daquelas 4 substâncias, água, ferro, bismuto e antimônio, o diagrama ele já tem um comportamento diferente. Os vestibulares, as questões, não se preocupem. Eles vão geralmente pedir para você analisar qual gráfico a seguir representa o diagrama de fases da água, do bismuto, do antimônio. Por que eles vão perguntar dessas substâncias? Porque elas só são 4 e elas têm um comportamento específico, diferente das demais. Então, geralmente, ele vai pedir para você identificar qual o gráfico que representa melhor o diagrama de fases de determinada substância. Tirando aquelas 4 substâncias, todas as outras vão ter esse comportamento do primeiro aqui. Tá bom? Esse é o entendimento que tem que ter. E se for água, ferro, bismuto ou antimônio, vai formar esse chifrinho aqui, ó, no diagrama. Do ponto crítico até o ponto tríplice aqui, ó. Essa parte aqui todinha. Observa que dependendo da temperatura aqui, ó, a gente vai ter a água ainda no estado líquido, tá bom? A uma determinada temperatura e a uma determinada pressão. Por isso que a água, para ela sair do estado líquido ao estado de vapor, dependendo da cidade que você se encontre, a variação de pressão pode provocar esse fenômeno aí, tá bom? Então, bora falar aqui da sobrefusão. Sobrefusão que é interessante, é um fenômeno que ocorre, vocês vão entender. Quando eu pego o refrigerante, vou utilizar o exemplo do refrigerante para não falar da cerveja. Quando você pega o refrigerante, que vai abrir o refri, ele está no estado líquido. Porém, o cara pega e segura lá no meio dele, quando abre, ele pega e congela do nada. Pá, congelou. Por que aconteceu aquilo ali? Quando nós temos um líquido, pessoal, que ele está abaixo do ponto dele de congelamento, era para ele estar no estado sólido, porém ele ainda encontra-se no estado líquido, aí nós chamamos de sobrefusão, tá bom? Que é quando nós temos aí um líquido abaixo da temperatura do ponto de fusão. E mesmo assim ele permanece no estado líquido, porque quando ele está em equilíbrio, tá bom? Quando você provoca uma variação de temperatura ali, naquele momento ali, quando você pega no meio da garrafa, ela congela, é porque você provocou ali uma variação de temperatura e aí o líquido ele acabou se congelando, até porque ele já estava abaixo do ponto de congelamento dele, abaixo do ponto de fusão. Esse é o fenômeno da sobrefusão. Ocorre muito isso aí nas cervejas, no refrigerante, tá certo? Tem uma relação aí, essa do ladinho aqui do cantinho, que é justamente falando sobre o cálculo que a gente faz, tá bom? De quantidade de calor que é relacionado aí com o material, com a substância. Olha só aí, ó. Considere uma massa M de um líquido em sobrefusão. Se ele está em sobrefusão, significa que ele está no estado líquido, porém, está no estado líquido abaixo do ponto de fusão, ok? Então, a gente vai considerar aqui ele sobrefusão uma temperatura θ. Quando o recipiente que contém o líquido em sobrefusão é agitado, parte da massa se solidifica. Quando você pega lá na garrafa, bem no meio dela ali, e agita ela, você tira ele do equilíbrio, ela se congela. Aí, essa massa maior aí, essa massa lá do líquido, ela vai se congelar.
vai se tornar gelo, não é isso? Então, esse gelo ele vai ter uma massa Mzinho, tá bom? Liberando o calor suficiente para que volte a temperatura de solidificação ΔS. Beleza. A relação que descreve o fenômeno da sobrefusão é, ó pessoal, isso aqui ó, é a quantidade de calor, esse L aqui é o calor latente, lembra, calor latente é o calor responsável pela mudança de estado físico, nesse caso aqui ó, calor latente de fusão, tá bom? M é a massa do gelo, da parte que ficou congelada. É igual, isso aqui ó, é a fórmula do Ki-macete, ó. Ou seja, a quantidade de calor que eu tenho do líquido, tá certo? Em sobrefusão, é igual à quantidade de calor que a gente tem quando ele sai do equilíbrio e parte dele se congela. Então a gente só iguala aí, nós temos essas duas igualdades. E aí gera essa equação aqui para a gente. Caso seja pedido para calcular aí, encontrar, por exemplo, a massa do gelo, quanto foi que se solidificou, aí você vai pega e pergunta quanto que restou líquido, é mais ou menos esse tipo de questão que pode cair correlacionada a esse assunto. É algo bem simples, tá certo? A gente fica por aqui. Próximo tópico, próximo conteúdo é propagação de calor, que é bem fácil mesmo. Então a gente fica por aqui nessa aula, pessoal. Um abraço, bons estudos. Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Espero vocês em breve aí na sala de aula para a gente poder estar interagindo melhor, tá bom? Fiquem com Deus.